Boa noite, cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar de pé por um momento enquanto a gente lê a palavra. 2 de Reis, capítulo 6. Do 16 ao 18. Amém. Diz assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, digno eres de gloria, de alabanza, Señor. Te agradezco, Dios, por la oportunidad de estar ministrando tu palabra en esta noche. Señor, hemos adorado, hemos agradecido. Ahora, Señor, queremos escuchar de tu boca lo que tú, Padre amado, tienes para ministrar, para hablar a tu iglesia, a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú a través de mí en esta noche. Que seas tú, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Tú eres el principal. Bienvenido a este lugar. Opera en esta noche, haciendo milagros. Opera libertando, opera curando. Opera, Dios amado, haciendo causas imposibles para nosotros, haciéndolas posibles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, sé tú en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Así clamamos, Señor. Amén y amén. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Faz uns dias atrás eu estava lendo essa palavra e começou a queimar meu coração. Só que eu não sabia ainda que eu tinha que ministrar hoje. E no domingo da consagração, enquanto o pastor pregava e ensinava, aquilo começou a queimar mais forte. E só que o que eu tinha lido, eu tinha entendido de uma forma totalmente diferente. E aí eu vou no secreto e começo a orar para Deus. Senhor, o que você quer que eu fale na igreja? E Deus envia a mesma palavra, só com uma direção totalmente diferente. E é isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Uma das coisas que Deus me colocava no meu coração é porque hoje é uma noite de causas impossíveis. E geralmente, às vezes, a nossos olhos tem tanta coisa que é impossível. É tanta coisa. E às vezes muitos de nós temos esquecido quem é nosso Deus. E eu quero lembrar para você que Deus ainda continua sendo o mesmo. É dizer, Ele é fiel, mas Ele é poderoso também. Ele é salvador, mas Ele também cura, Ele liberta. Ele ainda continua fazendo milagre. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu começava a ler, Deus me levava no livro de 1 de Reis, capítulo 19, onde conta como Deus faz o chamado para um homem chamado Eliseu. A Bíblia diz que ele estava lavrando com uns bois, quando o Elias passa por onde ele estava trabalhando, tira sua capa, joga sobre ele. Só que me chama a atenção uma coisa. Eu imagino que o Elias, ele pegou sua capa a uma distância de onde se encontrava o Eliseu, porque a Bíblia diz que quando ele faz esse ato, o Eliseu correu para onde estava Elias e fala para ele: ó Senhor, me deixa dar um beijo no meu pai, na minha mãe, e eu vou voltar para te servir. E aí ele faz uma pergunta engraçada. Ele faz assim: olha, vai e volta, mas depois faz uma pergunta para ele: o que eu falei para você? Mas ele não deu moral, ele não colocou a dúvida no seu coração. E me chama a atenção uma coisa, sabe por quê? Porque não tem ninguém que possa receber o Senhor Jesus Cristo e não ter um ato de renúncia. Por quê? Vou falar.
o Eliseu, ele não pensou, não duvidou mesmo que o profeta Elias estava falando para ele, que eu farei para você. Mas ele entendeu somente com esse homem, com esse profeta de Deus, ter tirado sua capa e jogado sobre ele. E sabe uma coisa, Jesus fez o mesmo chamado, somente que ele não jogou sua capa, ele deixou o céu para morrer lá na cruz, para que hoje você e nós podamos fazer coisas impossíveis acontecer em nossas vidas. Oh Deus, aleluia. Assim que o Eliseu vai dar um beijo para sua mãe e seu pai, e depois ele volta para onde estava Elias, e ele pega os utensílios que ele usava para trabalhar, que eram feitos de madeira. Ele queima eles, pega um boi, mata e começa a fazer um churrasco, onde ele faz e dá para as pessoas que moravam lá. E a Bíblia diz que depois disso ele começou a servir. Sabe, a segunda coisa que eu vejo em aquele homem não somente foi sua atitude de fé, sino que ele queimou aquilo que ele usava para trabalhar. É dizer, ele entendeu o chamado dele desde o primeiro momento e falou: olha, eu preciso deixar aquilo que possa me afastar da presença de Deus, porque Ele está me chamando, é Ele que está fazendo um chamado para a minha vida. Assim que a partir daquele dia, o homem começa a servir ao profeta Elias. E assim começa o ministério do homem chamado Eliseu, como um homem que estava servindo a outro profeta. E depois dali, a Bíblia diz que passa um tempo e Deus determina que vai levar o Elias, para o céu. E eles começam a caminhar juntos. E em uma ocasião, o Eliseu fala para o Elias fala para o Eliseu: Deus vai me levar. E não somente o profeta Elias fala para o Eliseu isso, sino que também os filhos dos profetas começam a falar isso. E eu imagino que era Deus preparando tudo, olhando para ver se aquele homem realmente era capaz de permanecer para receber aquilo que ele ia receber. Assim que ele não coloca dúvida, e em todo momento fala para o profeta Elias e fala: oh, vive Deus, que eu não vou te deixar, eu vou continuar. E a Bíblia diz que depois eles cruzam o rio, e quando chega lá, ele fala, o profeta Elias fala para Eliseu: se você me olhar quando eu fosse arrebatado no carro de fogo, a segunda porção, que era aquilo que tinha pedido aquele homem, a dupla porção do Espírito vai ser sobre você. E ele não ficou, irmão, eu imagino que esse homem não ficou distraído. Eu imagino que enquanto ele falou a palavra, ele estava aí na expectativa do que ia acontecer. E a Bíblia diz que naquele momento, naquela hora, passa o carro de fogo e leva o Elias. E o homem Eliseu fala: oh meu Deus, eu estou olhando, agora pode mandar minha bênção, agora estou pronto, esse negócio eu vou receber. Oh meu Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje é uma noite de cura, perdão de causas impossíveis. E às vezes a gente vem aqui na igreja, mas olha como um culto mais, e não olha como que nós estamos servindo o mesmo Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho em dois, que foi capaz de fazer descer do céu pão e maná do céu, que foi capaz de tirar o povo de Egito para colocar na terra de bênção, que foi capaz de enviar a seu filho a morrer na cruz para dizer: está consumado, para que hoje você e eu possamos falar o impossível para Deus é possível. Oh meu Deus. E aquele rapaz começa a caminhar no sobrenatural de Deus. Só que me chama a atenção outra coisa, porque ele pega a capa do Elias, ele bate no rio e fala: cadê o Deus de Elias? Cadê ele? Só que depois Deus começa a usar a vida daquele homem, que já não era o Deus de Elias, agora era o Deus de Eliseu.
Sabe o que significa isso? Que a gente às vezes fala assim: eu congrego na igreja de Jesus Cristo o caminho, meu pastor é o pastor Celino. Glória a Deus por isso, porque é um homem de Deus. Mas olha, antes disso, você deve se gloriar de saber que você não somente está aqui porque estamos sendo pastoreados por um homem de Deus, sino que acima desse homem de Deus está um Deus sobre tudo, falando: tem bênção, tem vitória, tem bênção. Oh meu Deus, oh Deus, a glória é dele, irmão, a glória é dele, tudo é dele. Foi ele que fez tudo por nós. A gente não pode esquecer do que ele é capaz de fazer. A gente começa a temer medo quando uma situação fica em contra. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos servindo a um Deus que é real. Oh meu Deus. Que ali o homem começa a ter experiências com Deus e Deus começa a usar a vida dele. E nós chegamos a essa passagem do 2 de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 16. Mas para você entender a história e o contexto dessa história, eu vou contar um pouco. A Bíblia diz que o rei de Síria, ele foi fazer guerra em contra do povo de Israel. Mas Deus tinha um homem chamado Eliseu que Deus mostrava para ele tudo que ia acontecer antes de que acontecesse. Assim que quando o rei da Síria queria fazer alguma coisa contra o povo de Israel, Deus já mostrava. E quando eles iam lá para fazer alguma coisa, eles já estavam preparados. E o rei da Síria fala assim: oh, alguma coisa está acontecendo, porque eu não posso vencer esse povo. E o homem fala para ele, o servo dele fala: oh rei, o que acontece é que tem um homem de Deus lá no povo de Israel, que Deus mostra para ele tudo o que vai acontecer. Até o que você fala no seu quarto, no secreto, Deus já revelou para ele. E ele diz para o servo: ah, é assim que acontece? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar cavalo e carros para ir a pegar esse homem. Só que agora que Deus possa revelar o que vai acontecer, já ele vai estar sitiado naquela cidade. E a Bíblia diz que isso acontece de noite. No outro dia, o servo de Eliseu, ele acorda e olha que a cidade tinha sido sitiada de aqueles cavalos, de aqueles homens. E vai e acorda o profeta Eliseu e fala: oh meu Deus, meu servo, olha o que está acontecendo. A cidade vai ser tomada, porque olha o tanto de cavalos, de carro que o rei da Síria mandou. E ele diz que respondeu para o servo: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh meu Deus. Irmão, uma das coisas que Deus tocava no meu coração era lembrar para o povo quem é Deus. Porque a gente acha que Deus é somente aquele que penduram uma cruz e vai lá e dá um beijo para ele. A gente esqueceu que Cristo ressuscitou o terceiro dia. A gente esqueceu que o Jesus Cristo está na destra do Deus e que ele venceu para a nossa vitória. Sabe, a gente esqueceu que Jesus não morreu lá na cruz somente para perdoar pecados. Ele morreu lá na cruz para colocar o diabo com seus demônios debaixo dos seus pés, para fazer milagre, para transformar a vida do homem, para curar, para libertar, para fazer o impossível fazer possível. E quando o servo de Eliseu fala isso, o Eliseu fala assim: não, rapaz, você não está entendendo esse negócio. É Deus que está conosco. É Deus que cuida de nós.
E depois ele ora a Deus e fala: Deus, abre os olhos para esse moço daqui, para que ele olhe e ele possa entender o contexto do que eu estou passando para ele. Porque o problema é que a gente não crê na palavra enquanto não olha. Mas para olhar você precisa estar no Espírito. Ninguém que está na carne pode gozar das bênçãos que o Pai tem prometido nas regiões celestiais. Ninguém que não tem renúncia ao pecado, a seu corpo, a sua carne, não pode ter os olhos abertos para olhar o que Deus pode fazer a seu favor. E por isso, aquele homem chamado Eliseu, ele podia olhar, porque desde o primeiro momento que ele recebeu o chamado, ele não duvidou. E ele renunciou incluso às suas ferramentas de trabalho para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, Senhor. Assim que os olhos de aquele moço são abertos. E a Bíblia diz que quando os olhos são abertos, ele olha cavalos e carros de fogo ao redor do Eliseu. E me chama a atenção isso, porque os cavalos e os carros de fogo que aquele homem estavam olhando, estavam a favor dele, mas ao redor dele. Ao redor significa que quando Deus vai pelejar com você, Ele fica do seu lado para declarar vitória na sua casa, para declarar milagre na sua família, para dizer, para lembrar para você que ainda tem um Deus. Oh, meu Deus! Depois disso, Deus dá uma sabedoria para aquele homem tão grande, que fala: Senhor, agora eu quero que você deixe cego a meus inimigos. E eles ficam sem poder olhar. E Deus usa a vida daquele homem. E depois que eles ficam sem poder ver, sem poder olhar, eles falam: oh, vocês se equivocaram de cidade. Eu vou levar para vocês a cidade onde vocês têm que ir. E eles vão com Eliseu. E quando os olhos são abertos, ele já estava rodeado. E o rei da Israel, ele fala: oh, Eliseu, a gente vai ter que matar esse povo. Não, você não vai matar, porque você não pegou eles na espada. Foi Deus que trouxe o livramento. Você vai alimentar eles e vai mandar como símbolo, como sinal de que Deus é com Israel. Você sabe o que significa isso? Que quando Deus vai pelejar com você, todo mundo vai poder olhar que é Deus na tua vida. Todo mundo vai poder olhar que é Deus. Oh, meu Deus. Porque tem gente que fala assim: não, irmão, tem tanta bagunça hoje em dia que você... Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma sala de aula onde preparam pessoas para... Eles treinam pessoas para ser usadas para fazer milagre. E eu ficava olhando aquilo e eu falava assim: por isso que às vezes tem tanta dúvida de pessoas de falar: será realmente que é Deus? Mas eu quero lembrar para você que quando Deus entra na tua casa, ninguém vai duvidar do poder dele. Todo mundo vai saber que Deus é com você. Oh, meu Deus! O mundo, as pessoas vão olhar e vai saber que é Deus. Ninguém vai poder duvidar. Vai saber que ainda tem milagre. Oh, Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Uma coisa que me chama a atenção disso, e agora eu quero entrar com aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você. O Eliseu pediu para o servo dele olhar no Espírito, para seus olhos ser abertos. E sabe uma coisa que me chama a atenção? A primeira coisa que Deus colocava e falava: como que um servo de um profeta, olhando os milagres que o profeta Eliseu tinha feito, e mesmo assim os olhos dele estavam fechados.
Sabe quanto tempo tem o pastor e pessoas pregando a palavra de Deus aqui e ainda tem dúvida no coração? Quantos olhos fechados? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que é de nossa carne que a gente fala. Às vezes a gente pensa que a palavra é um livro a mais. Mas eu quero falar para você que essa palavra é real, que o nosso Deus é real, que Ele pode fazer sim, que quando Ele faz não queda nenhuma dúvida que Ele faz. Mas é preciso que nossos olhos sejam abertos. E quando eu meditava naquilo e falava: Senhor, mas como que acontece isso? E Deus me lembrava essa passagem que está aqui: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como a águia. E eu pensava naquilo e falava: Senhor, por que eles têm que subir com suas asas como a águia? Sabe o que acontece? A águia tem o poder, tem a virtude que ela pode voar acima dos problemas. Ela pode enfrentar qualquer tempestade e ela pode se deleitar em meio da tempestade. Só aquele que está no Espírito, só aquele que entende quem é Deus na sua vida, ele vai viver o melhor de Deus. Só aquele que fala: Deus, eu quero voar como águia. E eu comecei a pesquisar sobre esse negócio, porque era Deus falando no meu coração. E eu vou pesquisar e olho que tem uma coisa interessante. Irmão, a águia, ela pode olhar 4 a 5 vezes mais do que o ser humano. É dizer, ela pode olhar 500 quilômetros de distância do que ela quer pegar. Mas olha, é uma distância muito grande. E fala que mesmo que a distância é grande, ela pode olhar claramente e nunca falha. Ela é o primeiro animal dos animais no mundo que tem a melhor visão. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que esse ano nós possamos olhar o melhor dele. É o melhor. Não basta de ficar como galinha rastejando no chão. Basta de ficar, oh Senhor, com aquele janto. Você sabe, o ano passado eu estava passando um processo muito forte. Eu estava em um janto terrível e eu não parava de chorar. Eu falava: Senhor, eu vou fazer o dilúvio aqui na minha casa. Eu era só janto, era só janto. E eu lembro que eu chego aqui, eu falo: pastor, eu preciso que você faça uma oração. E Deus usa a vida do pastor para tirar aquele dor tão forte que eu estava sentindo. Só que aquele milagre foi progressivo. Aí Deus vem e usa a vida dessa mulher chamada Simone para dar aquele testemunho forte, né? Glorioso. E eu chego na minha casa e fico de joelho e começo a chorar. E aí vem a resposta de Deus e me fala assim: o que acontece é que o seu janto produz arrependimento, mas sua ousadia de falar comigo vai produzir resposta. Oh, meu Deus! Oh! É Deus! Oh! Eu fiquei assim, como que, é assim o negócio? Peraí, Deus, você está falando comigo? Não, Deus, eu fiquei igual que Eliseu. Essa bênção eu não vou passar, essa bênção é minha. Irmão, na hora eu senti como o Espírito Santo me encheu e eu comecei a falar com Deus. Deu um jeito. Irmão, passou um dia e Deus trouxe uma resposta que terminei assustada na casa do pastor Celino. Eu falei: pastor, tem um assunto, eu não vou comentar porque é outra coisa. Mas Deus trouxe uma resposta. E sabe, é isso que Deus falava comigo, para passar para você. O ano passado você chegava aqui chorando: cadê minha resposta, Senhor? Cadê meu janto? E Ele falava para mim: filha, lembra o povo que eu continuo sendo Deus. Oh, Deus. Lembra a igreja que quando ela fica no posicionamento dela,
e ela entende o poder que tem a sangue de Jesus nela, ela não vai ficar se rastejando. Ela vai olhar com os olhos igual que as águias. Ela vai olhar o problema e vai falar: eu estou passando por esse problema, mas eu já estou olhando com os olhos da fé, que tem resposta para a minha vida. Oh, meu Deus! Tem resposta de Deus para a nossa vida. Tem resposta. Deus continua fazendo milagre. O janto, ele só para se arrepender. Mas quando você entra com ousadia na presença de Deus, lembrando que você é filho de Deus, comprado pela sangue de Jesus, você começa a posicionar e fala: Senhor, pela tua palavra eu estou acreditando que está feito. Pela tua palavra eu tomo posse da minha vitória. Pela tua palavra eu estou acreditando que o milagre vai acontecer. Pela tua palavra, pela tua palavra. Agora você sabe como que funciona isso? Só aquele que pode ter o Espírito Santo, só aquele que tem uma relação com o Espírito, pode sentir aquilo. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Vou falar para você. O ano passado, talvez tem muita gente que aqui não sabe, eu tive um problema muito forte da coluna. Muito forte. A primeira vez que eu fui lá com o médico, ele mandou o primeiro medicamento, não fez nada. E os dores continuavam, era uma dor insuportável. Eu não achava, se me assentasse, ficar de pé, de joelho, eu não achava o quê. E sabe uma coisa? O médico falou para mim, depois que eu voltei, eu vou mandar para você uma dose mais forte de outro medicamento. Se essa medicação faz efeito para você, você vai ficar de por vida com aquilo. Irmão, eu saí de lá chorando e falei: como que eu sou filha de Deus? Eu prego a palavra, eu acredito no milagre, e esse homem daqui vai me falar um trem desse. Irmão, os dores continuaram e eu continuei tomando o medicamento. E eu comecei a orar ao respeito disso. E eu falava assim para Deus: Senhor, eu estou com muito dor, eu não aguento mais. Eu vou ter que tomar isso daqui, mas eu creio que a sangue de Jesus está sobre mim. Irmão, continuei tomando. E aí eu comecei a olhar que meu corpo ficou muito dependente do medicamento. E eu falei assim: Senhor, eu não quero esse negócio. Eu vou fazer um desafio, Senhor. Se a sangue de Jesus é comigo, você vai me dar vitória. E eu comecei a deixar o medicamento, e o dor começou a vir. Que o dor aí continuava. E eu comecei a clamar: Senhor, a sangue de Jesus está sobre mim. Senhor, a sangue de Jesus está sobre mim. É palavra, Deus. Você prometeu isso para mim. Você falou que você enviou seu filho a morrer. Para quê? Para me trazer cura, salvação. Então não aceito. Irmão, eu fiquei assim. Depois passou uma semana a dor, 2 semanas a dor. No mês eu já não sentia nada. No mês eu já estava boa. No mês eu falava: sangue de Jesus é real. Deus é real. Deus continua fazendo milagre. Deus continua fazendo milagre. Deus continua fazendo milagre. Sabem, quando eu cheguei aqui, me ajoelhei e ficava chorando, porque eu falava para Deus: que graça é essa tão maravilhosa, que você pega alguém tão imperfeito e falho como nós para experimentar a tua glória. Irmão, isso não tem comparação com nada. Não tem. Eu chorava e falava: Deus, que graça e que amor é isso? Que amor tão grande. Tem gente que fala para mim e acha que eu prego somente porque eu sou missionária. Acha que não é porque você é missionária. Que eu quero terminar contando aquilo que Deus colocou no meu coração para te contar. Irmão, eu era um impossível para o homem. Eu lembro uma vez,
que a irmã da minha mãe, ela entrou no meu quarto, que eu estava na fase de rebeldia, e ela olhou para meus olhos em frente da minha mãe e falou assim: essa daqui, ela vai ser uma prostituta, ela vai deitar com um homem aí na tua cama. Irmão, isso me doeu muito, porque eu amo a minha tia, eu sempre senti admiração por ela, mas quando ela falou isso para mim, irmão, na hora Deus tocou no meu coração e falou: você não vai ser isso que ela está falando. Eu fiquei calada, não respondi por respeito. Mas antes disso, eu quero contar uma coisa para você me entender melhor. Eu fui criada por meu padrasto e por minha mãe. Só que meu padrasto, ele me criou desde pequenininha, e eu chamo ele de pai. O que acontece? Aquele homem era bêbado pra caramba, e um dia depois experimentou a maconha. E aquele homem, depois de uma certa idade, ele começou a trazer muita bagunça para dentro de nossa casa. E eu cresci em uma mistura de dois mundos, porque minha mãe era crente, mas meu padrasto não era. E ele entrava dentro da casa com malandro, e você podia olhar eles preparando a maconha em frente de você, sem nenhum respeito. Ele falava para minha mãe: você não vai na igreja. Sabe o que aquela mulher fazia? Ela não saía pela janela, irmão, somente para ir na igreja. Não tinha ônibus, a gente ia de a pé. Eu choro porque graça de Deus sobre nós, irmão. Não tem outra palavra, é graça. Você ainda não tem noção de quem é Jesus. Oh, meu Deus. Irmão, aquele homem começou em uma situação tão forte que ele começou a bater na minha mãe. E ele batia nela de uma forma tão forte que aí eu tinha que entrar e também apanhava. E o assunto chegou tão forte que quando as pessoas ao redor olhavam que ele estava batendo nela, ninguém fazia nada, porque ela perdoava, ela aceitava. E eu não entendia como que a gente ia na igreja e ouvia falar de um Jesus que transforma vidas, e minha casa era uma bagunça. Eu não entendia quem era Jesus ainda. Oh, meu Deus. Assim que eu começo a crescer naquela mistura do mundo. Só que a mãe do meu padrasto, ela é pastora, e a gente sempre morou bem perto dela. E além disso, minha mãe também era crente. Só que ela, como pastora, ela já ensinava a nós. E, por exemplo, ela acordava de madrugada para orar, e ela pegava nós. E mesmo que eu não sabia nem fazer uma oração, mas ela me deixava sentada ali. E eu olhava como aquelas mulheres oravam. Só que dentro do meu coração tinha mágoa, porque eu não entendia aquele Jesus. Eu não entendia. Irmão, você pode pensar que eu estou chorando por tristeza. Não, irmão, eu estou chorando de alegria por ter conhecido Jesus, porque eu entendi o amor dele. Assim que eu comecei a crescer naquela mistura de dois mundos, porque a gente ia na igreja, mas quando chegava, irmão, a gente dormia e a gente não caía da cama, porque a música era assim: bum, 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 bum. Misericórdia, era bem desse jeito. E meu pai, ele não tinha dor de ninguém. Ai, Jesus, mas o que vai pensar a igreja? Vai falar: olha, a irmã está saindo da igreja e olha aqui como que elas estão fazendo bagunça, né? E a gente não podia dormir, então a gente ficava acordada. Até o ponto que ele depois começou a sair de casa e ficava 3 dias fora. Então a gente começou a viver mais ainda na miséria, porque a gente não tinha que comer.
Sabe onde eu dormia? Eu dormia no colchão, no chão. Eu acho que era desse grossor. Eu nunca supe que era dormir em uma cama. Sabe que jeito que eu ia na escola? Com o pior. Sempre era orando a Deus para que tivesse dor de nós. Porque assim era que a gente orava. Senhor, tenha misericórdia. Toca alguém para me mandar alguma coisa para poder ir na escola. E eu ia lá na escola com meu calçado, que quando chovia, igual está chovendo agora, meus pés molhavam tudo. E meus pés começaram a ficar doentes. E mesmo assim eu ouvia de um Jesus que transformava. E eu não entendia. Sabe aqui o que é engraçado do assunto? Que Deus, a partir dos 12 anos, Ele começa a ter um trato divino comigo para eu começar a pregar. E eu começo a ter aquele desejo, aquela incomodidade de ler a palavra. Ao ponto tal que minha mãe e meu padrasto falavam: essa daqui vai ficar louca. Irmão, eu saía da igreja tipo nas 10 horas. E eu ficava 3 horas da manhã lendo. E meu pai, ele falava: essa daqui vai ficar louca. Essa não vai dar nada, não vai rolar. Ou você vai ficar mal na escola, porque você fica muito tempo nisso. Irmão, não entendia de Bíblia nada. Eu somente leia e esperava que Deus pudesse fazer alguma coisa. Eu não entendia nada da palavra. E o primeiro mensagem que Deus me deu foi essa mensagem que eu estou passando para você. E eu tinha esquecido dele. E foi o que Deus me colocou para passar para você nesta noite. Assim que eu comecei a ler a palavra de Deus. E Deus começou a dar sabedoria para mim. E Deus começou a abrir o entendimento. Por isso que eu falo. Às vezes as pessoas, todo mundo fala assim para mim: você prega porque você entende a palavra. Não, irmão. Eu entendo porque o Espírito encheu minha vida. Mas para isso, eu tive que primeiro me consagrar a Deus, mesmo sem entender. Eu não vou orar porque eu não sinto nada. Não tem resposta de Deus. Eu não vou ler a palavra porque eu não entendo nada. Irmão, me perdoa, mas você vai se lascar se não ler. Porque a gente acha que tudo é fácil. E você começa a entender através da palavra que tudo tem um porquê. Porque Deus se agrada quando você insiste. Sabe por quê? Porque a gente tem uma costume ruim. É que a gente não valoriza aquilo que vem de graça. Então você precisa se esforçar para receber o Espírito e você entender aquilo que você pagou para receber. Significa que eu tenho que pagar, mas Jesus já morreu na cruz, sim. Mas a Bíblia diz que Ele é santo. Ele é santo, então eu preciso me afastar daquilo que me afasta de Deus, para que Ele realmente possa entrar com plenitude na minha vida. Assim que eu comecei a passar o tempo, e Deus começou a me ensinar da palavra. Deus começou a me usar, a pregar a palavra em casas pequenas. Irmão, só que como eu tinha vivenciado em 2 mundos, tipo assim, olhando as coisas do mundo, mesmo que nunca, irmão, nunca fumei maconha, nunca coloquei um cigarro na minha boca, nunca fiquei bêbada, nunca fiquei fazendo bagunça. Deus me guardou, Deus me livrou. E mesmo assim, eu tinha aquela mágoa, porque eu não entendia aquele assunto ainda. E Deus permite toda aquela situação para que eu pudesse pregar hoje para você que realmente Deus é real. Sabe uma coisa? Deus permite que eu comece a pregar. Mas naquele momento eu ainda continuava com mágoa. E eu tinha muita vergonha, eu tinha muita insegurança. Minha autoestima estava muito por baixo. Ao ponto tal
que um dia um homem de Deus vai na casa e fala para minha prima: oh, o diabo quer sua alma. E eu falava: tá olhando? Ninguém me ama que nem o diabo quer minha alma. A esse nível, irmã, sim. Porque eu sentia que não era ninguém. Eu não sabia, não tinha experimentado o abraço de ninguém. Eu não sabia que era falar, que alguém falasse para mim: eu te amo. Minha mãe somente, mesmo que era crente, minha mãe somente ficava no sofrimento pelaquela situação. Eu não sabia que era ter uma avó, um primo, alguém que falasse para você: vem, Yusmar, eu te amo. Eu não sabia nada disso, irmão. E então, aquela mágoa estava dentro do meu coração. E além disso, tinha uma baixa autoestima de pensar que eu nunca ia ser ninguém. Que eu nunca ia ser ninguém. Aí eu casei com 18 anos e fui morar lá na casa da minha sogra. E o trem começou lá a ficar bem gostoso. Aquele que é casado sabe como que é. E eu fiquei lá. E a gente morava dentro de um quarto somente. E eu não consegui conquistar no meu país aquilo que eu desejava. E eu comecei a me acomodar e falar: bom, é isso que Deus tem para mim? É isso. Aí acontece aquela crise tão forte no meu país. Irmão, eu começo a orar: Deus, faz alguma coisa, eu quero viajar. E Deus usa a vida de pessoas e fala: você vai ser usada por Deus, você vai sair. Só que eu tinha uma autoestima muito baixa. E eu falava na hora amém. Mas depois que ia orar, eu esquecia daquilo que Deus tinha me prometido. E Deus permite que nossa família fique na miséria, irmão. No ponto tal que meus filhos, ele ficou uma desnutrição tão forte que ele caiu com uma sarna no corpo. Que minha menina, a Gilmari, ela chorava na rua e falava: mãe, não aguento, mãe, não aguento. E eu tinha que ficar na minha casa. Eu não podia levar ela na escola. Eu não tinha condição de dar ao meu filho um pacote, pelo menos um pacote de leite, de usar fralda. Ele não sabia o que era isso. E eu pensei que era aquilo que Deus tinha para mim. Eu pregava para os outros que Deus podia transformar. Mas minha mente ainda não era transformada. Eu pregava e eu não entendia ainda quem era Jesus. Aí Deus abre as portas e eu chego aqui no Brasil. Fiquei 2 meses em um refúgio, onde dormia no chão também. Irmão, lá fazia o frio igual que faz aqui em junho. É assim, né? E a gente somente tinha um cobertor. Porém, como meus filhos estavam pequenos, e colocava o cobertor para eles e colocava meu corpo acima deles para fazer calor. E naquele processo eu chorava. Eu chorava, irmão, porque eu cheguei aqui sem chinelo. Eu entrava no banheiro a tomar banho com os calçados. E eu passava o dia todo com o calçado colocado, com os pés molhados. E eu não entendia ainda quem era Jesus. Eu pregava, eu falava que Ele podia transformar. E eu começava a orar e louvava, mas não tinha um posicionamento de entrar a fazer uma oração com ousadia. E Deus usa a vida de um pastor, um homem de Deus, para falar: filha, você vai sair daqui e Deus vai te abençoar. E aquilo me deu força para continuar orando. Mas ainda não entendia quem era Jesus. E eu quero que você preste mais atenção, porque agora eu quero falar outra coisa para você. Deus usa a vida daquele homem. Eu chego aqui. Quando eu chego aqui, a gente fica em uma casa onde a pessoa que recebeu a nós também não tinha preparação para nos receber. E a gente continuou no chão dormindo. E eu lembro que meu marido e eu nós acordávamos de madrugada, porque o rapaz colocava música que não era cristã e aquilo me incomodava, porque aquilo estava me fazendo lembrar aquilo que eu tinha vivido na infância. Eu falava: Senhor, aí o Espírito começou a me incomodar. Sabe por que estou falando isso?
Porque quando você começa a viver no Espírito, Deus vai te tirar do conforto. Deus vai te tirar daquilo que você acha. Ai, meu Deus, estou aqui muito gostoso. Eu acho que não preciso orar. Eu acho que não preciso ler a palavra. E Deus envia aquela situação que você chama de causa impossível, para você sair do conforto e para você entender e olhar que Deus continua sendo Deus. Oh, meu Deus. E eu chego aqui, começamos a orar. 15 dias depois, o rapaz fala para nós: eu preciso que vocês vão embora da minha casa. Irmão, não falava nada. Eu não entendia nada. E eu, na hora, peguei minhas coisas. Deus usa a vida de uma pessoa e nos leva para ficar uma noite lá no hotel da Independência. E quando a gente chega lá, irmão, eu não estou mentindo, na hora, agradece, obrigado, tal. Deixou ele, vamos, bora lá, vamos, as crianças. Deixou ele, o Senhor, você prometeu outra coisa. Aí eu já estava entendendo quem era Jesus. Comecei a orar com ousadia. Comecei a entender que Ele podia mudar não somente minha vida, minha mente, tudo. Entendeu? Que o poder dele não somente era para a salvação, que Ele realmente faz o impossível acontecer. Aí a gente fica lá o outro dia, arruma uma casa para nós, que somente tinha 2 quartos, um banheiro e um espaço pequeno. E irmão, chegamos lá, a casa não tinha nem luz. Ginamos no chão, sem ventilador, sem nada. Glória a Deus, oramos, agradecemos a Deus. E ainda falava para Deus: não é isso. Irmão, no processo, o meu marido, ele começou a se desesperar mais que eu. E eu entendi ele, porque ele falava para mim, no meu posicionamento de homem: eu não estou dando conta de vocês. Olha tudo que vocês estão passando comigo. E eu falava para ele: acalma, que Deus vai abençoar. Acalma, acalma. Irmão, o dia seguinte, Deus enviou pessoas. Que quando o pastor Celino foi na minha casa, ele perguntou: vocês precisam de alguma coisa? A única coisa que eu falei para ele: pastor, a gente precisa só de alguma despensa, por conta de que o Gilberto ainda tem uns dias que começou a trabalhar, mas do resto está tudo chique. Sabe por quê? Porque Deus tinha entrado com providência. E aquele momento, irmão, eu lembrei de tudo que eu tinha orado para Deus. Sabe que o que aconteceu? Jesus mudou, Jesus transformou. E Ele me fez entender que eu não venho do meu país somente porque tinha fome lá. Ele me fez entender que Ele me tirou do conforto, tirou minha bunda, para que eu entendesse quem era Ele. Oh, meu Deus. Ele falou lá: oi, Yusmari, você está muito acomodada aqui, né? Você acha que você prega somente para viver na miséria? É isso que você prega para os outros? Ah, você está muito acomodada. Ai, mas Senhor, eu estou comendo arroz sozinha, mas obrigada, glória a Deus por isso. Mas você vai se posicionar para viver ainda mais. Eu estou encorajando vocês, porque foi isso que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, para falar para você. Irmão, esse ano Deus pode fazer mudança na tua casa. Eu estava olhando com os olhos da fé, como Deus abria portas. Eu estava olhando e o Espírito falava: tem milagre aqui, tem milagre, tem milagre, tem milagre para aquele que começa a acreditar e olhar quem é Jesus. Tem milagre, tem milagre, tem milagre para aquele que acredita que não somente morrer lá na cruz para a salvação, sino que Ele pode transformar teu marido, Ele pode transformar teu filho, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode dar um emprego, Ele pode mudar qualquer situação. Oh, meu Deus. Mas não somente no material, no espiritual. Cheguei aqui, eu falava: Deus, quando olhava o pastor Celino falando de mim, eu falava: eu não sei de onde esse rapaz me conhece, que ele fala com tanta segurança, mulher de Deus, abençoada.
Deus começou a usar a vida daquele homem para sarar. Ele falou um dia para mim: filha, eu não quero que essas palavras que eu falo para você façam fazer você sentir grande. Mas eu nunca falei para você, pastor. Era Deus usando a vida de você para sarar minha estima. Era Deus usando a vida de um homem que eu nem conhecia, nem ele me conhecia, para falar para você: não somente é a comodidade e o conforto de uma casa, é uma vida de renúncia. Você vai pregar a palavra, você vai viver o sobrenatural. Você está muito acomodada, e os maridos, vai lá no secreto. Irmão, não é somente aquilo daqui da terra que você precisa conquistar. É aquilo do céu, aquilo que é eterno, aquilo que Deus tem preparado. Jesus está voltando. Tem muita gente que está olhando e está falando assim: é lura. Irmão, eu olhei no meu país a miséria, é verdade, mas eu olhei as pessoas que procuravam a Deus bem-sucedidas. É aquele que busca a Deus, é aquele que sai do conforto, é aquele que tira a bunda do conforto, vai de joelho: Senhor, bora lá. Oh, meu Deus. É fácil falar: ai, pastor, ora por mim. Ai, mas sai daqui, vai lá a deitar. Vai lá, tira a bunda, irmão, da cadeira, da cama. Senhor, 5 minutos. Começa desse jeito: Senhor, vou ler a palavra. Quem quer viver milagre, não tem como acontecer um milagre sem renúncia. Não tem como viver o melhor de Deus sem renúncia. Eu estou falando para você porque eu era uma causa impossível. Essa mulher que está falando para você agora entende que o Jesus que eu estou pregando, ele é real. Eu não estou falando por falar. Jesus é real. Oh, meu Deus. Fica de pé. Oh, meu Deus. Eu quero que você saia daqui encorajado, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Que você saia daqui com vontade de voar como a águia. De que sua visão, seus olhos comecem a mudar e você olhe com os olhos da fé. E eu quero convidar para você fechar seus olhos, porque Deus me colocou a falar para você que tem milagre hoje. Fecha teus olhos e olha o que é impossível para você. Apresenta a tua causa impossível, mas não de qualquer jeito, com os olhos da fé. Começa a declarar que o Jesus ainda tem milagre para fazer possível. Oh, meu Deus. Senhor, he predicado tu palavra. He predicado aquello que tu has colocado en mi corazón. Y yo estoy profetizando en esta noche, Senhor, que tem milagre aqui. Eu profetizo, Deus, que tem milagre acontecendo. Não tem ferrolhos. Oh, Senhor, não tem nada que pode impedir tua mão agir. Eu estou profetizando, Deus, que pessoas daqui sairão posicionadas na tua presença. Pessoas que estavam deitadas, pessoas que estavam no conforto, pessoas que pensaram, Senhor, oh, é um momento de parar. Senhor, elas começam a posicionar em nome poderoso de Jesus. Senhor, milagres acontecendo, vidas curadas, vidas transformadas. Senhor, casamentos restaurados, vidas, Senhor, transformadas pelo poder da sangue de Jesus, pelo poder da palavra. Oh, Senhor, conforme você tem prometido para a igreja. Você prometeu, Deus. Não fui eu, foi você que prometeu. Eu peço-te que você dê ousadia para pedir como convém. Eu peço-te, Deus, que pessoas entrem na tua presença com ousadia. Eu peço-te, Deus, que você comece a fazer o impossível acontecer. Oh, meu Deus, santo é tu nome, Senhor.
Aleluia. Oh, sim, Senhor. Para a glória de teu nome, Senhor. Para a glória de teu nome, Senhor. Para a glória de teu nome, Senhor. Oh, Senhor, milagre acontecendo. Oh, milagre, Senhor. Aleluia. 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 Oh, glória, boa noite. Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Deus. Vou traduzir de uma forma diferente. Tira o seu traseiro da cadeira e vai buscar a Deus. Foi o que ela falou. Não foi? Do jeito que ela falou, tira seu bunda. Eu falo, tira o seu traseiro. Irmãos do céu, que pancada que nós levamos de Bíblia aqui hoje. Sim ou não? Você quer mudar a sua história? Então faça por merecer. Pastor, como diz ela, já foi tudo feito, vírgula. Ele disse para a gente prosseguir fazendo. Ele disse para a gente prosseguir crendo. Amém, amados? Glória a Deus. Oh, aleluia. Conheçam, diz Oséias, mas prossigam no conhecimento do Senhor. E foi o que aconteceu com essa menina. Um dia ela falou para mim assim: o senhor é meio maluco. O jeito que o senhor prega, o senhor é maluco. Eu nunca ouvi isso no meu país, não. Eu nunca ouvi isso lá no meu país, não. Eu tenho que lutar, sim, lutar. Eu tenho que brigar com Satanás, sim, brigar com Satanás. Ué, contra quem é a sua luta? É contra ele, sim ou não? Por que tem pastores que não gostam que fale de Satanás dentro da igreja? Por que tem pastores que não gostam que fala nem no nome dele dentro da igreja? Olha, irmão, fala do inimigo, mas não fala de Satanás, não. E ele gosta de ser alisado. Satanás gosta de receber, sabe? Dá licença, irmão. Isso aqui na cabecinha, ó. Cafuné. Satanás está para ser queimado em nome do Senhor Jesus. E se você tiver medo dele, é isso mesmo que ela falou e ela aprendeu aqui, vai se lascar. Então é hora de nós como igreja nos posicionarmos. E eu fiquei muito brabo hoje, irritado, ouvindo um áudio, eu acho que é de um pastor, que o capeta apareceu para ele na forma daí do camarada que está aí. Eu não vou nem falar porque está sendo gravado, mas não é daqui da cidade, não. E o camarada, o capeta, falou assim: você vai me afrontar? Você está sabendo com quem você está falando? Você está falando é com um principado. Principado. E olha aqui que eu vou fazer no Brasil. E o camarada, na visão, mordia a própria carne e comia a própria carne. O brasileiro vai passar fome, vai comer a própria carne, vai comer carne humana. Eu me revoltei com aquilo. Espera aí, que igreja é essa do Brasil? Que igreja que nós somos? Quem somos nós na presença de Deus? Se Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Não importa, querido, não importa se são principados, se são os príncipes, se são potestades, se eles são hostes espirituais da maldade, não me importa. O que importa é quem eu sirvo. Louvado seja Deus. Quem você serve? Pratica isso? Ou só serve da boca para fora? Eis a questão: ser ou não ser? Porque falar que tem muito, ser de verdade são poucos. Por isso muitos são chamados e poucos são. Não levante a mão de que lado você está, do que são escolhidos ou do que são apenas chamados. Porque ser crente, irmão, de frequentar a igreja, não vai resolver a tua vida, não. O que ela disse aqui hoje me alegra. Pastor é um homem de Deus.
mas acima dele tem um Deus, oh aleluia, um Deus que pode todas as coisas, oh aleluia. Não confie só no pastor, confie em você, no seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento vai te trazer arrependimento. Você entendeu o que ela disse isso aqui ou não? Você vai para o joelho, você vai chorar, vai se arrepender, vai ser perdoado. Mas quando é outro tipo de oração, ela falou assim: isso te traz arrependimento, mas a palavra de ousadia te traz resposta. Foi isso que ela disse? A palavra de ousadia te trará o quê? Quem quer a resposta de Deus aqui? Eu tenho dito, irmãos, use a palavra para orar. Diga: Senhor, está escrito. Está escrito. Aqui, ó. E a sua, olha o que Jesus disse: passará os céus mas a minha vai passar? Então ela tem que se cumprir aonde? Fala assim: na minha vida. Você quer que a palavra se cumpra na sua vida? Usei uma palavra aqui esquisita esses dias. Até pedi o nome do macaco. Diz que é bugio. O que não tem pelo no traseiro. Imagina aquele traseiro feio do bugio sendo o traseiro do capeta, e chuta ele hoje. Fica com raiva dele hoje. Se revolta contra ele hoje. Porque enquanto você estiver na conformidade, enquanto você estiver achando como ela achava que era daquele jeito, ela só perdeu. Mas quando ela começou a entender quem era ela, qual era o propósito que Deus tinha na vida dela, as coisas começaram a mudar. Amém, amado? O que eu disse para ela, eu digo para você aqui constantemente: você você pode, você faz. A autoestima estava lá embaixo, foi crescendo. E como é que está a sua estima hoje? Está embaixo? Se tiver embaixo, é Satanás que está te aprisionando lá. Porque a autoestima de Cristo, ele disse: vocês vão ter aflição sim, mas tem de bom. Eu venci. O que ele quis dizer com isso? Que nós também podemos. Em o nome dele nós podemos vencer. Então eu quero um desafio agora. Você tem sonhos e projetos para esse ano? Já colocou seus pedidos ali? Você ouviu apenas alguns testemunhos aqui domingo. Eu ouço vários. Eu ouço vários. Então eu quero que você comece a dizer: Satanás, você vai tirar o seu pé do meu sucesso. Você vai tirar o seu pé dos meus sonhos. Você vai tirar. Você vai tirar a sua mão maligna lá do meu casamento, da minha saúde, dos meus negócios. Não importa. Vou dizer pelo Espírito. Oh, aleluia, eu gosto disso. Vou dizer pelo Espírito. Como é que você chama? Arthur. Deus tem uma grande bênção para esse menino. Profissionalmente falando, Deus quer escancarar a porta. Deus quer escancarar a porta. O que Deus está esperando de você, Arthur, um posicionamento. Um posicionamento, dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o teu querer, porque o teu querer se cumprirá na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Eu tomo posse. Deus vai mudar essa história, louvado seja Deus. Ei, tem Deus nesse lugar. Ei, fecha seus olhos aí, começa a falar para esse camarada que está te pressionando, que está te jogando para baixo, que está travando o seu sucesso, a sua paz, a sua felicidade, que está segurando a tua saúde, prejudicando ela. Eu quero que você comece agora, em nome de Jesus, ordenar a ele: sai, Satanás. Pode sair, pode falar Satanás mesmo, pode falar. Você tem medo dele não, porque aqui tem o sangue do Cordeiro e tem a autoridade do nome de Jesus aqui. Vai, eu quero que você fala.
Não é eu falar para você não. É você que tem que falar onde é que está o problema. E falar: Satanás, esse problema não é meu, é seu. Leva para o inferno então. Porque no nome de Jesus eu me declaro liberto, eu me declaro vitorioso, eu me declaro vitoriosa. Vai dizendo: eu declaro que a minha casa, que o meu casamento hoje vai ter virada. Vai falando, porque se você estiver aí esperando eu falar por você, você está lascado. É você que vai determinar a tua vitória aqui hoje. É você, porque ela já é sua em Cristo. Meu Deus, oh meu Deus, agora, Senhor, é agora que o clamor da sua igreja começa a subir. Satanás começa a ser queimado. Principados, príncipes e potestades, oh, hostes espirituais da maldade, começam a ser destronados dessa cidade, começam a ser destronados de Cacilândia, começam a ser destronados nessa família, começam a ser destronados nesse casamento, começa a ser destronado nesse corpo, começa a ser destronado nessa mente, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, eu ordeno, em nome de Jesus, pelo poder do sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Está curando, está libertando, está restaurando, está salvando. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Está transformando vida, está curando o corpo aqui agora, está abrindo porta. O sangue de Jesus tem poder. Receba a tua cura, receba aí a tua vitória. Satanás é derrotado na cruz do Calvário. Satanás é vencido. Ei, creia, Satanás é vencido. Vai declarando a tua vitória. Meu Deus, aqui tem sonhos, aqui tem projetos, aqui tem, meu Deus, e tem pessoas que às vezes nem acreditam que vai conseguir. Tem pessoas que ainda não conseguem visualizar a vitória. Mas hoje aqui vai acontecer a quebra da maldição. Já está acontecendo, já está acontecendo. A quebra da maldição está acontecendo agora. A tua vida que era maldita será bendita em nome do Senhor Jesus. Está quebrando, está quebrando. A tua vida será tocada, a tua vida será transformada. Os teus negócios, a tua família será transformada para a glória de Deus. Se meus obreiros estiverem tendo alguma visão para impor a mão em alguém, vai lá e fala para esse demônio sair daí. Vai lá. Se você é obreiro, obreira, está tendo uma visão aí, e Deus tocando no teu coração, vai lá e põe a mão e deixa Deus te usar. Porque hoje aqui começa a grande virada na sua vida. Hoje aqui começa a grande virada na tua vida. Hoje aqui começa. Vai dando glória. Então, se você parou de orar, se você parou de guerrear, então dá glória. Porque agora a virada já está acontecendo, o milagre já está acontecendo. Demônio do vício está sendo expulso, demônio da mentira, demônio da prostituição, vai saindo daí. Demônio do desânimo, vai saindo daí. O Espírito Santo quer pegar essa criança aí já.
Ih, já está pegando. O Espírito Santo, irmão, vocês vão ver, essa menina vai falar em língua. Louvado seja Deus, porque aqui tem poder de Deus. Ei, Deus, Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel. Milagres acontecem, milagres estão acontecendo, curas e libertação estão acontecendo, as causas impossíveis Deus está resolvendo para a glória dele. Levanta essa mão para o céu, joga essa mão para o céu e começa a agradecer pela tua vitória. Começa a agradecer pela tua vitória. Não seja ingrato, não. Não seja ingrata, não. Levanta essa mão para o céu e já começa a agradecer por aquilo que você acabou de orar. Por aquilo que você acabou de orar. Agradeça pelo milagre. Agradeça pela vitória. Começa a agradecer, começa a agradecer. Isso, levanta essa mão para o céu. Deixa Deus te usar aí. Deixa Deus usar você com gratidão. O Espírito Santo. É milagre. É milagre. É milagre, é milagre, é milagre, é milagre. É poder de Deus, agradeça. Visualizando a tua vitória. Isso, irmão. Mão levantada é sinal de rendição. Mão levantada é sinal de rendição. É você se rendendo ao único que pode mudar a sua história. Mão levantada é sinal que você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, olha aí, Senhor, as mãos levantadas. A igreja com as mãos levantadas, se rendendo a Ti, se apresentando a Ti. Oh, aleluia. Mãos levantadas como as mãos de Moisés, que fizeram o inimigo enfraquecer. As nossas mãos estão levantadas, nosso inimigo enfraquecido, e o Senhor glorificado no seu trono. Oh, aleluia, para a tua glória. Se você crê, aplauda e dando glória. Aleluia. Ah, não, você não está dando glória, você está com essa boca fechada aí. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Aleluia. Se eu te ofender, eu não peço nem desculpa. Porque dentro de um lugar desse, como esse, você não tem coragem de abrir a boca para glorificar. Você não tem coragem de exaltar a Deus. Aí você quer o quê? Você quer o quê? Você tem vergonha? Eu tenho vergonha. Que vergonha o quê, rapaz? Aqui é lugar de exaltação ao nosso Deus. Aleluia. Se assente aí, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Estamos encerrando. Queridos, eu vou depois conversar com o irmão. Eu quero saber, não deu tempo domingo, eu quero saber dele o que eu disse que ofendeu ele, que ele ficou revoltado comigo por uns dias. O que foi que eu disse? Porque ele falou assim: eu fiquei bravo com o senhor, e eu fui falar com Deus que o senhor me ofendeu, e aí o senhor falou para mim que eu estava errado. Por isso eu estou aqui, quero te dar um abraço e pedir perdão, pastor. Ele veio a mim domingo, me abraçou, pediu perdão, e era a respeito de dízimo e de oferta, que ele tinha ficado revoltado comigo, bravo comigo. E aí o senhor falou para ele assim: ele está certo, você está errado. Se submeta e obedeça. E ele veio pedir perdão, me deu um abraço e falou assim: eu quero um envelope de dízimo, porque a partir de hoje serei dizimista na casa do Senhor.
Não adianta. Querido, Jesus pessoalmente falou para Paulo: dura coisa é você se levantar. Eu vou traduzir de uma forma diferente. Ele fala aguilhão, mas dura coisa é se levantar contra os escolhidos de Deus ou contra a vontade de Deus. Então preste bem atenção no que eu vou falar para você. O Senhor mandou eu usar essas palavras por vários cultos e hoje novamente. Gratidão. Você é grato a Deus por tudo que Ele já tem feito na sua vida? Por que você ainda não é um dizimista? Já que você diz que confia tanto nele. Não existe fidelidade 100% a Deus se você não consegue ser dizimista. Eu tratei de um assunto aqui na manhã de domingo, das 6, praticamente 15 para as 11 da manhã, nós ficamos aqui, só Bíblia, 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 mais Bíblia. Só que eu contei um testemunho de uma mulher, mãe de minha ex-nora. Ela estava em coma e os médicos disseram que não iria voltar, não tinha como. Tinha uma filha no Japão, ela voltou para ver essa mãe, já praticamente falecida, sendo sustentada pelos aparelhos. Porém Deus falou para ela, ela conta esse testemunho, ela contava esse testemunho, essa senhora, que ela foi levada pelos anjos até o céu. E aí o Senhor começou a mostrar para ela todos os pecados dela, que ela fez. Afastou-se de Deus, levantou-se contra pastor, falou mal de pastor, de irmão, de obreiro da igreja, falou mal para todo lado e afastou-se da casa de Deus também, mas se dizia crente. E chega um momento, eu estou resumindo, e chega um momento que o anjo pega ela e leva numa sala. E lá naquela sala ele puxa uma gaveta. E ela vê que são os envelopes de dízimo. E ela olha e a gaveta não está completa. E ela faz a pergunta, mas são os dízimos? Sim. Mas por que só está até aqui? Ele fala, porque daí para cá você não foi mais dizimista. Você segurou o que não era seu. É meu. Você não me honrou com aquilo que eu te dei. Você não foi grata. Vou te dar uma oportunidade para você não ser condenada. Tu volta lá. Em consciência tu se arrepende. Chama suas filhas e fala para elas, porque elas estão indo no mesmo caminho. E a mulher para morrer acorda. Espantou o HB inteiro. E aí ela conversa com os médicos, as filhas entram para o quarto achando que já estava morta. Estava não. E ela conta tudo isso para as filhas e fala, vocês têm que passar isso para frente. Porque o que nós fizemos na casa de Deus foi errado. Foi errado eu ficar entre você e o seu marido. Meu filho era o marido da filha dela. Foi errado eu ficar entre você e o seu marido. Eu fiz a separação, praticamente foi eu que causei. E Deus mostrou isso tudo para ela. Só que o que mais me doeu em tudo quando Deus me mostrou era que eu tinha sido infiel nos dízimos. Ele disse que eu o roubei, porque aquilo que era dele eu peguei. Eu vou me programar, se assim Deus permitir, nas férias do meio do ano dos meus netos, eu vou trazer essa minha ex-nora aqui para contar pessoalmente todo esse testemunho. Ela vai contando e pregando. Eu quero trazê-la aqui em nome do Senhor Jesus. Porque é muito forte o que eu estou te falando, sim ou não?
E talvez você ache que quando eu insisto em falar em dízimos e oferta, é que eu estou de olho no seu dinheiro. Pelo contrário. Você está vendo ao contrário, melhor dizendo. Você está vendo o dinheiro que está sendo do seu bolso e sendo colocado aqui. Eu estou vendo como se fosse uma fonte, saindo de você, chegando aqui, e uma água muito nova, muitas riquezas chegando na sua vida. É isso que eu vejo, porque não há como Deus te dar se você não tirar. A água do poço, ela apodrece se ela não for trocada, sim ou não, se ela não for movimentada. Então a água da mina, quando é mina natural que jorra, você vai entender a fartura que tem ali. Em volta daquela mina tudo é verde, sim ou não? Na beira do rio, como diz Salmos 1, na beira do rio tudo é verde. Enquanto está tudo seco, vai lá na beira do rio, está verde lá. Assim é a vida daquele que esconde-se em Cristo, que obedece a Cristo. Amém, amado? Ouça essa palavra novamente. Vai estar lá no Facebook do Anísio Galdino. E se a gente puder, a gente botará. Eu comecei a botar na minha página, acabei já não botando mais também. No YouTube, mas está no YouTube também no nome dele. Amém? Ouça novamente o que você ouviu aqui hoje. Para de ser cabeção. Obedeça a Deus. Ah, mas eu vou tirar 200, 300, 400 por mês. Se é de Deus, é de Deus. Esses 300 ou 400, que seja 50, que seja 20, que seja 10, não é seu, é de Deus. Vai chegar o dia que você vai estar lá na sala do anjo e Deus vai puxar a gaveta. Só exemplo, viu, gente? E aí, divino? Oh, glória. E aí, divino? Não, está faltando aqui. Essa gaveta está vazia, porque qual a desculpa que você vai dar? Só um exemplo, tá bom, gente? Estou falando com ele aqui como se fosse o anjo, levando ele lá na sala dos dizimistas, e o divino está com a gaveta só com um pouco lá, e não tem mais nada. Qual a desculpa que vai ser dada? Haverá desculpa nessa hora? Ah, eu não podia, eu não pude. Não há desculpa. Irmão, aprenda uma coisa, não é com essas palavras, mas a Bíblia vai dizer claramente: os negligentes têm que se lascar. Mas a Bíblia diz: os desobedientes sofrem. Sim ou não? Nesse tempo é o tempo de se cumprir a palavra profética de Malaquias na nossa vida. E vereis outra vez a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Então só vir na igreja não é servir a Deus. Servir a Deus é o que está escrito lá em Provérbios 11. Servir a Deus com toda a sua riqueza, com os seus bens que Ele te deu. Servir a Deus também inclui as suas finanças. Quando Jesus caminhava, está lá bem escrito: e as mulheres ricas os serviam com suas posses, com seu dinheiro. Mas as pobres também. Amém, amados? Ah, Jesus era pobre, conversa fiada, mentira de Satanás. Jesus tinha tesoureiro, tinha grana. Como é que chamava o tesoureiro dele? Judas. Se Jesus não tinha dinheiro, para que ele tinha tesoureiro? Quem está me entendendo? Então Jesus tinha dinheiro, sim ou não? Ô irmão, para de ser besta. Deixa o diabo te enganar, não. Está sendo trocado os envelopes dos dizimistas. Virou o ano, envelopes novos. Tem alguém que já gostaria de pegar o seu envelope novo para esse ano? Ou alguém que não é ainda dizimista e quer hoje pegar o seu envelope e levar para casa? E a partir do mês seguinte você se torna um dizimista na casa do Senhor? Alguém aí que não trocou o envelope ainda quer trocar hoje? Ali. Amém? Glória a Deus. Aqueles que ainda não trocaram os seus envelopes, troca hoje. Levanta a mão aí, já tem o obreiro servindo aí você. Glória a Deus. Aleluia. O Carlos, a irmã Poliana, o Saulo. Mais alguém? Se você não é dizimista,
Pega o seu envelope hoje. A Patrícia está com a mãozinha meio abaixo lá, mas está levantando lá a mão. A senhorinha na tua frente, na tua esquerda aí. Amém, amados? Eu ouvi aqui a Micaela falando domingo. Muita gente me julga porque eu tenho piercing, porque eu sou tatuada. Mas quem conhecer aquela menina de perto, vai conhecer o caráter daquela menina. Conversei com ela de uma forma particular sobre os piercings dela, mas não obrigando ela. Ela fez assim: tá bom, pastor. E foi para casa. Eu falei: quem sabe eu vou ver no próximo culto a Mica sem os piercings no nariz. Não veio não, está com os piercings ainda. Eu vou meter o bico onde o Espírito Santo ainda não tratou? Neve vem da onde? Céu. E a Bíblia diz que nós nos tornamos mais branco do que a e mais puro do que a pura lã. Sim ou não? Fala assim: a neve vem de cima. Agora te faço uma pergunta: a lã vem de onde? Uma criança tem pelo? Para nascer pelo em qualquer ser humano, vem de onde primeiro? O único que já vem com pelo é a cabeça da criança, né? Já nasce com cabelo, não é? Mas o pelo vem de dentro para fora, significando o quê? O que se torna mais alvo do que a neve, só depende de Deus fazer isso. Mas algumas coisas é necessário nós darmos tempo ao tempo para sair de dentro para fora, para nos tornarmos tão puros como a lã. Louvado seja Deus. Ou seja, atitudes. Amém, amados? Glória a Deus. Mas as tuas atitudes só mudarão se você falar: Deus, me muda, me transforma. Não seja frequentador de igreja, seja praticante da palavra de Deus. Fica de pé, por favor. Você vai ter a oportunidade agora. Você já está abençoado, orado. Foi pela sua vida aqui, sua casa, suas finanças. Então eu não vou orar para você trazer oferta e nem dízimo. Mas se você tem na sua mão uma oferta e o dízimo, sai agora do teu lugar. Deposita aí, por favor, em nome de Jesus. E se você não é dizimista ainda, toma juízo. E seja grato a Deus por tudo que Ele já te fez, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Sim, meu Deus, para a Tua glória. Sim, meu Pai, para a Tua glória. Oh, aleluia, nada aqui é para a nossa glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a sua oferta aí e vem aqui. Hoje você fez um pedido muito sério para o Senhor Jesus. Isso. Fez? Isso. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, falou para mim que vai atender você. Ele vai atender você. Quem é sua mãe? Você está aqui não? Não. Com quem você veio? Com a minha avó. Quem é sua avó? É Elizabeth. Cadê ela? Ah. Jesus falou para mim: fala para essa criança que eu ouvi e vou atender o pedido dela. Aleluia. Diga comigo, igreja, assim seja. Vai lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. No 3 você vai declarar que Cacilândia é do Senhor Jesus. Mas escuta, não declare por declarar. Você mora aqui, você depende do comércio daqui,
Você vende e compra aqui. Sim ou não? Se essa cidade for para baixo, você vai junto, sim ou não? E se ela crescer, você? Sim ou não? Então feche os seus olhos agora. Veja essa cidade próspera. Não importa quem é o governo, o que importa é que Jesus é o nosso governo. E nós estamos colocando Jesus como governo dessa cidade. Feche seus olhos e veja essa cidade sendo governada pelo Senhor. Aleluia, porque Ele é o nosso Senhor. E o governo está sobre Ele. Porém, Ele falou, agora vocês estão na terra para governar a terra. Aleluia, então vamos declarar que essa cidade é santa. Que essa cidade será purificada. Que essa cidade será transformada. Em nome de Jesus. Pai, toda a nossa visão para essa cidade, eu creio que ela se cumprirá para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes!